Vamos dar continuidade a esse curso tão significativo e tão necessário nesse momento, principalmente no final do ano. Todo mundo começa a se organizar, né? Quais são as nossas principais metas para 2025? E quero aqui já pedir desculpas pelo esse erro técnico e solicitar mais uma vez, quem tiver contato de algum colega, que comunique que hoje o nosso curso é aqui pelo Meet, mas vai ficar gravado e as pessoas poderão estar fazendo depois, assistindo oportunamente. Então, vou passar aqui a palavra ao professor Júlio Golim, que não preciso dizer que é uma sumidade na área, uma pessoa que eu tenho muito respeito ao longo desses anos que eu conheço. O trabalho da meditação dinâmica, sem dúvida, faz a diferença na vida de todo mundo, fez muita diferença na minha vida. Tenho certeza que aquelas pessoas que colocarem na prática poderão ter resultados diferenciados. Júlio, mais uma vez, em nome da universidade, gostaria de agradecer o seu empenho, dedicação e disponibilidade de estar aqui sempre colaborando para que, efetivamente, as pessoas possam buscar um caminho diferenciado. Obrigado, doutora Eliane. É um prazer enorme estar com vocês e representando a universidade. Eu estou feliz. Muita gente se manifestou a respeito de ontem e eu quero começar devagarinho falando no segundo encontro. Então, lembrando que nós estamos no segundo encontro e temos mais um amanhã. E eu lembrei que esse encontro eu vou chamar de mini curso, porque é o treinamento que eu dava no início e que tem a parte técnica mais importante da meditação dinâmica para a gente colocar em prática. Então, eu quero te lembrar algumas coisas antes de continuarmos. A gente tem que sempre lembrar dos propósitos que a gente tem. Por que eu quero aprender meditação? Né? Então, a gente tem que lembrar isso que eu vou colocar aqui. Ó. Eu posso usar meditação para desenvolver a humildade, conexão, me conectar mais com as outras pessoas, para resolver e para chegar num propósito que eu tenho, ou projeto, como curiosidade, me conhecer um pouco mais, conhecer as coisas do universo, desenvolver a gratidão. Então, quando a gente está no nível, é o lugar ideal, o momento ideal para praticar a gratidão. E desenvolver a expectativa, a esperança de conseguir as coisas que a gente quer de uma forma mais rápida. Então, nesse segundo encontro, eu vou me dedicar a duas técnicas. Eu considero essas duas técnicas as mais utilizadas por quem fez o treinamento de meditação dinâmica. Então, essa de quadros mentais, no passado, ela era chamada de espelhos mentais, espelho mental. Mas só que algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com o espelho, então nós procuramos achar um termo que é mais comum para todo mundo, que são os quadros mentais, que a gente já faz naturalmente. Então, utilização de quadros mentais para resolver problemas que conhecemos a solução. Ô, Júlio, mas eu tenho um problema, eu tenho que conhecer a solução? Claro, tem problemas que a gente não sabe o que fazer, mas tem problemas que a gente sabe o que a gente quer no lugar do problema que está acontecendo. Então, também melhorar o desempenho pessoal e trabalhar em projetos que a gente quer realizar. E eu vou explicar isso com carinho e muitos detalhes. Disparo por associação é a segunda técnica que nós vamos desenvolver essa noite. A utilização de programação mental prévia para que o nosso organismo reaja de acordo com aquilo que a gente espera dele. Então, para atender os nossos desejos. Também
eu acho que se você não conhece essa técnica, você vai gostar dela e vai usar muito também. Na sequência, a gente vai conversar mais sobre elas. Eu quero lembrar sempre que toda vez que a gente volta a falar no treinamento, a gente faz recordação, porque na recordação a gente grava e melhora o entendimento. Então, você que está fazendo pela primeira vez, procure observar os detalhes quando a gente está recordando. Essa parte é importante e eu queria que você se dedicasse um pouquinho mais nela durante essa semana. As respirações, chamada atenção plena, fullness. Então, você observe a importância disso. Fullness é um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências e atividades e sensações do presente. Quer dizer, quando você pratica esse tipo de respiração, que eu vou te recordar com mais ênfase, você vai desenvolver a atenção plena com mais facilidade. Então, procure observar essa imagem que você já viu, né? Você enchendo o pulmão, você esvaziando o pulmão, os movimentos que seu corpo faz para isso. Então, eu vou colocar aqui um tempo para você, no início, descobrir qual é o seu melhor tempo. Então, eu vou contar esse tempo com uma contagem. Então, preste atenção. Quando você inspira, conte de 1 até 4. Você pode testar aí para gravar. Então, enquanto você inspira, você conta mentalmente de 1 a 4. Aí você retém e repete a contagem. Então, você vai gastar para fazer a inspiração e reter 8 segundos. Aí, quando você começa a expirar, soltar o ar, pela boca de preferência, o que você faz? Conta de 1 a 6, para ser mais lento do que quando você puxou o ar para dentro. E aí, quando você está sem ar, soltou todo o ar, fica sem ar um pouquinho, conta de 1 até 4 de novo. Então, isso vai te ajudar. No início, experimente fazer isso para que você desenvolva o seu ritmo de respiração. Então, teste isso, faça com as contagens e veja o que vai acontecer. Eu melhorei essa contagem aqui, porque alguns vão ter dificuldade de contar quando o pulmão está cheio ou quando está vazio. Mas eu vou pedir para você fazer o seguinte: quando você puxa o oxigênio, conte de 1 a 8. Então, puxando o ar, você vai contando de 1 a 8. Quando você chega no 8, está na hora de soltar o gás carbônico. Aí você conta soltando o ar mais lento de 1 a 10. Você veja que eu agrupei as contagens. Então, quando você inspira, contar de 1 a 8, e quando você exala, contar de 1 a 10. E agora, quando é que eu devo praticar? Sempre que você puder, está no carro, está observando, está esperando alguém, quando você está só, deitou na cama, antes de fazer qualquer coisa, pratique um pouquinho essa respiração e você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Então, pratique a atenção plena na respiração. Isso vai melhorar e muito a sua saúde também. Bom, nós iniciamos o nosso processo e criamos um ritual. Então, esse nosso ritual são 3 respirações profundas. Lembre-se que ontem a gente fez isso, 3 respirações profundas. Então, quando a gente faz a primeira, ela está associada ao corpo físico, ao relaxamento físico. Então, quando a gente faz a primeira respiração, a gente tem que pensar no corpo. E isso é importante que você faça. Lembrar do seu corpo, lembrar dos seus órgãos. Então, faça uma respiração profunda
e, ao mesmo tempo, comece a pensar no seu corpo e lembrar dos detalhes dos seus órgãos. Se você não sabe o que fazer quando você lembra de um órgão, imagine você fazendo uma massagem rápida nele e dedicando um pouco de atenção nos seus órgãos vitais. Então, é muito importante que o seu ritual, a primeira respiração, tenha a ver com o seu corpo físico. Então, lembrar de algumas coisas que são importantes para você. Eu recomendei também que você melhore o seu relaxamento físico, lembrando de uma energia que incide no alto da sua cabeça e passa por dentro do seu corpo, energizando todas as células, todos os seus músculos. Isso é importante para nós. E eu sugeri também que você procure lembrar, e sempre que você tiver oportunidade, numa ducha do chuveiro, numa cachoeira, você usar a água como alguém te massageando. Então, é importante que você faça isso depois da primeira respiração. Então, lembrar do seu corpo, massagear as suas células com luz ou com água, e isso é bastante legal e vai criar o seu ritual para o relaxamento físico. A segunda respiração profunda é para o relaxamento mental. Então, o que o relaxamento mental tem que significar para nós? Acalmar os pensamentos. Eu preciso pensar mais devagar, ou evitar de pensar, ou pensar só nas coisas que me interessam no momento. Então, a gente pede sempre o seguinte, que quando você está fazendo a sua respiração, soltando o ar, você se lembre de coisas que te dão prazer. Porque se a coisa te dá prazer, te dá alegria, ela te relaxa mentalmente. Você pode ter certeza disso. Então, na segunda respiração, lembrar da imagem de uma atividade que você gosta. Isso vai melhorar bastante o seu relaxamento. Quando a gente fez o relaxamento físico e o mental, a gente vai fazer a terceira respiração, que é juntar as duas coisas. E a gente vai começar a produzir predominantemente frequência alfa, ou seja, vamos estar nos níveis de meditação. E aí, nessa terceira respiração, foi sugerido para você pensar numa atividade que te dá descanso, uma coisa que você gosta de fazer, que quando você faz, te deixa bem. Então, se você lembrar dessa atividade, o que vai acontecer? Vai reproduzir isso no interior do seu corpo. Você já está no nível alfa e aí vai trabalhar com imagens que são agradáveis a você. Bom, aí veio a integração, né? Nós estamos no nível alfa e o nosso propósito é começar a trabalhar. Lembrando sempre que quando você terminou a sua atividade de descanso, você está pronto para trabalhar. E a gente sempre pede, quanto mais você puder fazer, melhor será para você. Depois de reavaliar tudo o que foi feito, né? Depois que você fez a atividade de descanso, lembrar tudo que você fez nessa dimensão. Isso vai ajudar a fixar você aí. Então, lembrar da respiração, do físico, da atividade que dá prazer, o lugar de descanso. Então, reavaliar isso. Isso realmente é importante. E aí, nós criamos ontem o nosso lugar de trabalho, que chamamos de dimensão criativa. Então, a nossa dimensão criativa tem um ritual. Você já fez o relaxamento físico e o mental, já curtiu a sua atividade de descanso. Então, o ritual que a gente procurou estabelecer para te dar um tempo para se envolver com as coisas criadas como sendo a dimensão criativa, contar de 10 a 1. Aí você conta no seu ritmo de 10 a 1
E aí você vai se envolver com o seu lugar de trabalho mental. Então, o melhor lugar do mundo para cada um de nós. É importante que você procure lembrar todos os detalhes que você criou. Se você acha que precisa acrescentar, tirar, fique à vontade. Quando você volta para a sua dimensão criativa, você está pronto para trabalhar, melhorar, simplificar. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer e você vai notar que isso vai ser importante. Nós lembramos, cada um de vocês, no primeiro papo, que o que a meditação traz? É, ela reduz o estresse, os benefícios que ela traz, ela aumenta a nossa felicidade, ela melhora o, a saúde mental, ela melhora a saúde física. Então, lembrando que quando você está na dimensão criativa, na verdade, você está trabalhando para melhorar tudo isso aí. Se livrar do estresse, melhorar a saúde mental, a saúde física. E é isso que eu te orientei no início do nosso papo. Hoje, nós vamos trabalhar com novas atividades e eu tenho umas dinâmicas para você pensar aqui. Eu quero que você participe dessa experiência para concluir algumas coisas que eu considero importantes. Como é que a gente observa o mundo à nossa volta? Então, eu escolhi algumas imagens chamadas fotos holográficas para fazer umas experiências com você. Então, eu quero que você observe o que você percebe nessa imagem. Eu vou voltar a ela, mas na primeira impressão, quando essa imagem apareceu, ela te deu ideia do quê? Então, normalmente, a gente armazena o mundo à nossa volta na primeira impressão, mas às vezes a gente tem que refletir um pouquinho mais. Então, olhe de novo a imagem. Você pode ver mais de uma imagem aí. Você pode ver um cara tocando um saxofone, você pode ver o rosto de uma moça. Depende de onde você focar. Então, e você pode ver o conjunto todo e analisar ele por parte. Então, eu acho legal que você tenha consciência disso. Veja nessa outra. O que você viu aí? Se você está vendo pela primeira vez, é uma coisa. Quem já viu, normalmente já vai ver o conjunto. Depois que você refletiu sobre alguma coisa, quando ela aparece, aí você já disseca tudo. Então, se você olhar aí, você tem duas imagens claras. Então, se você olhar aqui, é o queixo e a boca de uma senhora, tá? Então, aqui a boca, aqui o nariz, aqui um olho, aqui o outro olho. Agora, se você se concentrar aqui onde eu estou apontando, aqui você vai ver o olho de uma moça e aqui o queixo dela, aqui o cabelo. Então, você pode ver uma senhora ou pode ver uma moça, dependendo de onde você focar. E depois que você viu uma vez, aí você vai ver as duas imagens praticamente sempre. Eu gosto muito dessa de contar cubos. Quantos cubos tem nessa figura? Quantos cubos tem? Ô, Júlio, que pergunta estranha. Quantos cubos tem? Aparentes ou não aparentes? Exato, eu fiz a pergunta para você questionar isso. Então, se eu te pedisse aparentes, quantos tem? Você contaria 5? Se eu pedisse todos, você diria, atrás desses dois de cima tem mais 2, então são 7. Agora, você que está vendo pela primeira vez, se concentre aqui embaixo dessa figura. Olhe esse quadrinho aqui, esse e esse. Se você se concentrar nesses 3 aqui, você vai ver um cubo só. Então, quer dizer, essa figura dá oportunidade para a gente contar 7 cubos,
5 cubos aparentes ou um cubo aparente só. E assim são as coisas que nos circundam na vida. Então, você de repente passa alguém rapidão na sua frente, você tem uma conclusão. Daqui a pouco você olha para um local rapidão e você conclui certas coisas. É mais ou menos assim. Então, quando você se detém um pouquinho mais e reflete, você pode observar coisas diferentes. Eu te mostrei e você já sabe contar cubos. Então, conte para mim esses cubos. Quantos você contou? Você contou 5, 7. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você olhar essa figura de cima para baixo, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 cubos aparentes. Embaixo não tem mais nada. Aí, ou os dois lá atrás. Agora, se concentre embaixo aqui. Se você contar de baixo para cima, você vai contar só 3. Você vai contar 1, 2, 3. E o resto faz umas escadinhas assim. Então, a mesma figura, eu estou utilizando para dizer o seguinte: às vezes, quando você tem que olhar com carinho certas coisas, olhe de vários ângulos, porque você pode concluir coisas diferentes. É isso que eu estou querendo te lembrar. Quero te lembrar também, rapidinho, se você não conhece todas, também pode pesquisar, leis mentais. Então, as leis mentais ajudam a gente melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente se a gente observar e praticar. Essa aqui, a lei da vibração. Quando a vontade e a imaginação atuam no mesmo sentido, nossas forças se multiplicam. Então, quando você tem vontade de fazer uma coisa e imagina ela, ou imagina fazendo ela, então as suas forças vão se multiplicar. Procure lembrar disso, aliar a vontade com a imaginação. Isso é importante e é o que mais a gente pratica na meditação dinâmica. Lei da atração. Atraímos para nós o que desejamos ou o que tememos. Então, quando você deseja uma coisa, você está usando a imaginação. Quando você teme, também você está usando a imaginação. Então, procure lembrar disso. Atraímos para nós o que desejamos ou o que tememos. Então, tem que lembrar, a gente tem que cuidar dessas coisas que a gente tem medo e trabalhar nelas com as técnicas que eu vou te apresentar aí. Aproveite a lei dos semelhantes. O que lembra a lei dos semelhantes? Concentre-se intencionalmente só no que deseja. Então, aquilo que você deseja é o que você vai atrair. Então, realmente é importante que você se lembre disso nos seus projetos. A lei do efeito oposto. Evite concentrar-se no que considera indesejável em sua vida. Então, se você não quer que aconteça, não fica pensando nisso. Então, cai fora, desliga, diz, isso não me interessa, acabou, pronto. É importante que você pense nisso. E Miriam diz assim: quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha a batalha. Então, por exemplo, entre a vontade e o medo, vai vencer o medo. Porque o medo é produto da imaginação. Procure lembrar disso. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha a batalha. Então, quem diz isso é Emile Coué. É bom a gente respeitar. E eu coloquei aqui umas coisas que também eu gosto.
todas as coisas são criadas duas vezes. Tudo que você conhece, elas foram criadas duas vezes. A primeira no pensamento de alguém e a segunda transformada na matéria. Então, as coisas que você observa à sua volta, elas primeiro foram um pensamento de alguém e depois se transformou em matéria. É bom a gente pensar. O pensamento é o mundo das causas e a matéria é o mundo dos efeitos. O pensamento é o mundo das causas e a matéria é o mundo dos efeitos. Cuide dos seus pensamentos, o mundo das causas, tá? Então, a gente tem que cuidar dos pensamentos. Buda diz assim: tudo que somos é o resultado de nossos pensamentos. Então, cada um de nós tem que pensar: eu sou assim por quê? Porque eu pensei coisas que me transformaram nisso. Então, não adianta culpar os outros, tem que lembrar disso aqui. Tem um outro lembrete que diz assim: como o ser humano pensa, assim ele é. Quando você começar a ver alguém falar e externar seus pensamentos, você pode fazer uma avaliação de como a pessoa é também. A qualidade dos nossos pensamentos reflete-se na qualidade da nossa vida. Eu estou forçando um pouco porque eu quero que você reflita sobre seus pensamentos. Lembrando que a nossa meditação pode ser reflexiva, quer dizer, a gente está refletindo sobre algumas coisas importantes, e também ela pode ser contemplativa, quando você está sozinho e você tem vontade de entender uma coisa, então entra em nível e coloca isso e fica observando. Quando você está com algo que você precisa dissecar, vá para a sua meditação e reflita sobre cada parte daquilo que você está envolvido. Então, a nossa meditação pode ser reflexiva ou pode ser contemplativa. E agora vamos falar de novas técnicas. A primeira delas, eu já comentei um pouco, quadros mentais. Então, esses quadros mentais, eles são usados, entenda bem isso, aquele tipo de problema que eu sei qual é a solução. Se eu estou triste, qual é a solução? Ficar alegre ou natural. Eu tenho uma situação atual, ela está me fazendo mal. O que eu quero no lugar disso? Eu quero no lugar disso isso. Então você sabe a solução, só não sabe como chegar. E, e a técnica dos quadros mentais é para a gente chegar naquilo que a gente quer, mesmo sem conhecer o caminho. Então, a gente vai ter um quadro que a gente vai chamar de quadro-problema, e a gente vai ter um quadro que a gente vai chamar de solução. Então, a gente vai ter um quadro associado ao problema e que tem um X aqui que você já vai entender por quê, e a solução que você vai energizar, energiza sempre que possível. Eu vou fazer isso com um exemplo. Olhe para essa figura. Ela te sugere o quê? O cara tem que fazer uma palestra e está agitado, está nervoso, está suando frio. É um problema? É. Então, se é um problema, o que a gente tem que fazer? Ir para a dimensão criativa, fazer o ritual, ir lá no nível, tá? Se você está com um problema desse tipo, entre no nível da dimensão criativa, fazendo o que você já sabe. Aí lembra do problema no nível. Então, lá na dimensão criativa, você coloca essa imagem e aí faz uma análise dela e diz assim, ó, isso não me interessa. Coloca um X em cima. Isso não me interessa. O que me interessa? Me interessa isso.
o problema não me interessa, eu cancelo. E no nível, eu vou analisar o problema uma única vez. E aí, a partir do primeira análise, eu trabalho com a solução, eu fazendo a palestra, me sentindo bem, as pessoas gostando da palestra, tá? E eu digo, é isso que eu quero. E depois de dizer, é isso que eu quero, eu vou energizar. Energizar é encher de luz, de energia, sabe? Então, é isso que eu quero. E a partir de agora, toda meditação que eu vou fazer, eu vou lembrar dessa solução até eu fazer a palestra. Então, vou energizar toda vez que eu tiver oportunidade de entrar em nível. Vamos ver outro exemplo para que você entenda bem. Dá para você olhar essa imagem e imaginar um problema aí? A pessoa, teoricamente, tem uma entrevista de emprego, está nervosa, está agitada, tá? O que ela devia ter feito antes de chegar aqui já, tá? Se isso é um problema, olha, quando eu vou fazer uma entrevista, eu fico agitado, fico nervoso. Se a pessoa sabe disso, então, antes disso, entra em nível e cancela isso. Ó. Isso não me interessa. Ficar agitado para entrevista não me interessa. O que me interessa é isso. Ó. Eu conversando com a pessoa que vai me atender, eu alegre, dizendo tudo o que eu penso, que eu sei, e a pessoa me ouvindo, me dedicando atenção. E o que eu faço depois? Digo, isso é o que eu quero. E aí vou energizar, encher de luz meu corpo, a pessoa que vai me atender e eu feliz. Sempre que eu puder repetir, até o dia da entrevista, eu lembro dessa imagem. E isso é importante para que ela aconteça. Olhem para esse problema. O que ele simboliza para você? Medo de altura, né? A pessoa tem medo de altura. Quando eu fico numa altura, eu suo frio, eu me sinto mal, tal. Então, esse é um problema. Se esse é um problema, vá para a dimensão criativa e na dimensão criativa analise isso aqui. Da onde eu estou trazendo esse medo? Isso não me interessa. Não quero sentir medo de altura. O que eu quero é me sentir bem, estando no alto, eu vou ver de uma outra perspectiva, vou me sentir bem, feliz, tá? Então, quanto mais você puder fazer isso e energizar, melhor para você. Tem situações que a gente só vai usar o quadro solução. Por exemplo, autoenergização. Eu quero me energizar. Eu não estou com um problema, mas eu quero melhorar. Então, se eu quero melhorar, então eu só uso um quadro. Eu vou para a minha meditação criativa e aí me imagino recebendo luz e expandindo a luz para o meu corpo, preenchendo os ambientes. Isso a gente chama de autoenergização. Então, você procure pensar a respeito disso, como é que você vai usar só o quadro solução para se autoenergizar. Eu gosto também dessa figurinha, me energizar assim, é como eu faço. Então, imagina uma luz lá no alto e ela vai apontar para a minha cabeça e eu vou refletir isso dentro de mim. Então, isso eu também gosto de chamar de autoenergização. Então, procure uma imagem que tenha um significado importante para você de autoenergização. Então, se você não tiver nenhuma, escolha uma dessas para você fazer em você quando você está meditando. Uma coisa que eu vou pedir para você também, energizar seus ambientes. Então, quais são os seus ambientes que você está mais neles? A sua casa. Criar vibrações favoráveis em sua casa, encher de luz seu quarto, a área, a sala.
sabe? Como se você estivesse pintando de luz, né? Seu ambiente de trabalho também, você procurar energizar, fazer um quadro e procurar trabalhar com a energia do seu corpo direcionada para certas coisas que são importantes. Então, eu quero relembrar. Eu tenho um problema, não sei o que fazer, vou usar quadros mentais. Eu tenho uma situação atual que eu não estou gostando dela, eu quero uma outra coisa no lugar, eu tenho um desejo, uma meta, então eu também vou usar quadros mentais. Então, lembrando dos dois quadros, você vai colocar o problema num e a solução no outro. O que tem problema é só uma vez. Quando você só tem uma coisa que você quer, uma meta, um objetivo, então trabalhe só com um quadro como esse que eu te orientei para energizar. Então você ou trabalha com dois quadros ou um quadro. No esquema, fazendo pela dimensão criativa. Veja, eu tenho um problema e eu quero resolver. Então, eu tenho um desejo. Entro na dimensão criativa e, na dimensão criativa, eu analiso o problema e, depois de analisar o problema, eu cancelo e vou trabalhar com a solução. Então, lembrando que, na primeira vez, eu analiso os dois quadros, mas depois da primeira meditação, a partir da segunda, eu trabalho sempre com o quadro solução e eu vou dar muita vida para ele e energia. Lembre-se disso porque é importante. Agora, a gente vai programar a técnica. Se você tiver um problema que você quer se livrar dele, então fazer a técnica e trabalhar já nesse problema vai te ajudar a fixar melhor a técnica. Então, o que eu quero te pedir? Se você tem um problema que você sabe a solução, desse tipo que eu expliquei, eu quero que você trabalhe nele durante a gravação da técnica. Então, se prepare, se organize, se ajeite, tome um gole d'água e vamos fazer a meditação guiada. A meditação guiada com o propósito de gravar referência dos quadros mentais. Então, procure se acomodar e siga a orientação. Entrarei em estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e pernas completamente livres. Agora farei as respirações. Não tenha pressa, se organize. A primeira respiração. Lembre-se de como se faz a primeira respiração, pensar no corpo, nos órgãos. Em seguida, faça a segunda respiração e lembrando da cena agradável. Agora faça a terceira respiração, lembrando da atividade ideal de descanso. Faça mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Eu aprendi como se faz para posicionar a cabeça. Agora vou dedicar atenção para relaxar meu rosto. Devo usar a imaginação para que o meu rosto, minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para que relaxe ainda mais. Vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Se precisar, faço movimentos.
Tomo uma respiração e vou dedicar atenção ao tórax e ao abdômen, externa e internamente. Vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões, estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins, coração, cérebro. Agora concentro-me nos braços, antebraços e mãos. Sinto-os completamente soltos. Sinto a descontração e o relaxamento e observo um braço de cada vez, desde o ombro até a ponta dos dedos, para gravar referências de relaxamento. Comparo o relaxamento de um braço e do outro. A seguir, acomodo melhor os braços, se for o caso, e relaxo ainda mais. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção a cada parte dos meus membros inferiores, começando no quadril e terminando nos dedos dos pés. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incide no alto da minha cabeça, percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha de água numa temperatura agradável, que incide no alto da minha cabeça e massageia e revitaliza todas as células do meu corpo. Com uma respiração, vou envolver-me com a minha atividade ideal de descanso, até ouvir novamente a orientação. Atividade de descanso. Eu agora estou no nível de consciência interior. Este é o meu nível mental onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. Para entrar no nível da minha dimensão criativa, vou contar de 10 a 1 e usar ainda mais a minha imaginação. Vou acompanhar a contagem. 10, 9, 8, 7, 6. Vou pensando no ambiente. 5, 4, 3, 2, 1. Eu agora estou no nível mais profundo e mais saudável do que antes, a minha dimensão criativa. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente revisando a minha criação. Procuro lembrar-me de tudo que criei aí. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Programações gerais que eu vou procurar repetir. Permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Eu posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver.
Tenho consciência de que em níveis interiores só terei benefícios e vantagens. Assim, aproveitarei como referência de nível interior qualquer sensação diferente que eu venha sentir durante minhas meditações. Terei maior controle mental e emocional, e tenho consciência de que isso se tornará melhor a cada dia que passa. Todo o meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Eu posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba, em qualquer nível mental. Sou eu que estou no controle da minha mente. Com uma respiração, eu relaxo ainda mais. Quadros mentais. Quadros mentais é uma fórmula técnica que eu posso usar para resolver problemas cuja solução eu conheça, para atingir metas, para melhorar a autoimagem ou para energizar projetos. Para utilizar a técnica dos quadros mentais, entro no nível de meditação e assim procedo. Para resolver um problema, penso num problema que conheço a solução. Projeto no espaço mental um quadro do problema. Faço uma análise de todos os porquês. Justifico por que não me interessa esta situação. Agora, com uma respiração, eu apago este quadro. Esta análise eu faço uma única vez em nível de meditação. A seguir, projeto no meu espaço mental um quadro que represente a solução que eu desejo e como eu quero sentir-me nele. Projeto a solução que eu quero. Justifico a importância dessa nova situação. Coloco muita luz e vida nesse novo quadro. Sempre que eu pensar ou meditar sobre o novo projeto, visualizarei sempre a solução que eu desejo. Procurarei colocar vida nas imagens e assim será. É de suma importância que eu energize pelo menos uma vez por dia até que o novo projeto se torne realidade. Tomando uma respiração, eu relaxo ainda mais. A cada momento que passa, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Agora vou sair da minha meditação. Faço o meu ritual de saída da dimensão criativa. Procuro seguir o meu ritual. A seguir, penso no meu corpo e tomo algumas respirações profundas, soltando o ar rapidamente. E, ao mesmo tempo, faço um movimento com os pés, com as mãos, e, se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E, finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e, ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes. Ok, de olhos abertos, preste atenção. Nosso objetivo: aprender a manter o equilíbrio e o desempenho sob pressão. Então, o assunto que nós vamos tratar agora é isso. Como é que eu posso me manter equilibrado mesmo estando sob pressão? Então, procure acompanhar. Eu faço um lembrete para você, e a gente já falou da área de influência. O que eu quero te pedir é o que está em vermelho,
Tire do seu vocabulário o quê? Preciso tanto conseguir isso. Quer dizer, você está colocando dúvida naquilo que você está precisando. Tomara que eu consiga. Quer dizer, não está trabalhando com certeza, com fé em você mesmo. Um dia eu chego lá. Isso não é bom para você. Se der certo, eu consigo. Não, vai dar certo. Não é se der certo. Vai dar certo e eu vou conseguir. Vou tentar, não, eu vou fazer. Então, essas expressões, quando você se sentir falando, dê uma mordida na língua, tá? E corte, tire isso do seu vocabulário, é importante. Para expandir a nossa área de influência, tem que lembrar disso, querer e decidir. Então, decidir produzir um resultado desencadeia os acontecimentos. Quando você decide e se vai em frente, pois vai acontecer. Então, é importante que você pense nisso. Admitir que você não sabe tudo e que precisa progredir, então aprender mais coisas. Então, quando você admite que você não sabe tudo, é, e você precisa aprender coisa para seguir em frente. Thomas Edison lembrava a gente do seguinte: não conhecemos 1/1000% a respeito de coisa alguma. Ele quer dizer o seguinte: sempre podemos aprender. Então, fique ligado e lembre-se de aprender. Compromisso de começar a aprender o que é preciso. Então, se eu estou tendo necessidade de alguma coisa, se pergunte o que eu estou precisando aprender e corra aprender, porque isso vai te ajudar a melhorar rapidinho. Quando a pessoa cresce, sua performance cresce também. Então, quando você aprende, você cresce e melhora tudo à sua volta. Na expansão da área de influências, tem que se perguntar sempre isso: qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Então, eu quero melhorar minha vida. Qual é o preço que eu tenho a pagar? Ser congruente. É ter congruência entre o que você quer e as suas ações. Então, quando você faz isso, você está alinhando a vontade com a imaginação, pode ter certeza. Como saber se eu estou ampliando minha área de influência? Como você pode saber? Fazendo essa pergunta: o que foi que eu aprendi hoje? Então, se você aprendeu alguma coisa hoje, com certeza você está ampliando a sua área de influência. E a técnica mais simples que nós temos e que mais a gente vai usar na vida é essa técnica disparo por associação. Então, procure entender bem essa ideia e coloque em prática, chamada técnica dos 3 dedos. E você vai entender até por que a gente lembra desses 3 dedos. Esse é o disparo sugerido. Então, procure fazer esses 3 dedos aí onde você está para gravar bem essa sensação. E lembrando o seguinte, que esses 3 dedos têm esse significado para nós: desejo, crença e expectativa. A gente faz uma boa programação quando tem essas 3 coisas: eu desejo, eu acredito e eu espero o resultado. Então, é importante que você se lembre disso. Como é que a gente faz para programar esse disparo? Eu tenho um desejo, e eu vou te explicar com detalhes. Aí você vai para a dimensão criativa e você conversa com você que, ao fazer esse movimento com os dedos, e se quiser também pode tomar uma respiração junto, você vai conseguir aquilo que você quer. Então, e aí você volta para a atividade normal e vai usar essa junção dos dedos em beta, quando você está em atividade. Então, vamos ver algumas aplicações para isso.
Por exemplo, se vou pegar um exemplo típico. Tem pessoas que chegam perto da gente e começam a conversar e deixam a gente triste, ficam pegando no pé. Então, se tem alguém que pega no teu pé e te deixa triste, entre em nível e diz o seguinte: quando eu for conversar com essa pessoa, eu vou juntar os 3 dedos e quero ficar muito alegre. Então, teste isso para você ver. Quando tem alguém que te incomoda, programe no nível que, ao se aproximar dessa pessoa, você vai juntar os 3 dedos e tomar uma respiração e fique observando para você e a reação da pessoa, né? Quando você vai assistir uma palestra, às vezes a gente fica distraído, devaneando, e você quer se concentrar. Então, antes de ir para a palestra, entre em nível e diz: ó, eu vou assistir uma palestra com fulano de tal sobre tal assunto e eu quero prestar atenção e eu vou começar assistindo essa palestra com os 3 dedos. Ô, Júlio, eu tenho que ficar durante a palestra inteira? Não, mas iniciar a palestra usando os 3 dedos. Você vai fazer uma reunião, às vezes a reunião te incomoda, você se incomoda numa reunião. Então, se você puder entrar em nível e dizer o seguinte: olha, eu vou ter uma reunião de condomínio, eu vou ter uma reunião na minha empresa, eu vou ter uma reunião na escola, tá? E eu quero estar atento, alegre, orientar as coisas que eu preciso dizer, tal, se programar e quando você vai para a reunião e começa a reunião, junte os 3 dedos e tome uma respiração. Você vai ver que a reunião vai ser muito diferente. Situação de emergência. A gente vai fazer a programação agora. Essa situação de emergência, você pode se programar já, né? Ativar reflexos, desencadear atitudes, posturas, condutas mais equilibradas para tomar a melhor decisão no momento. Sempre que eu tiver uma necessidade assim, e eu estou em dúvida, eu vou tomar uma respiração e juntar os 3 dedos e vou resolver a parada. Então, procure se programar e usar. Então, eu disse para você que é a técnica que você mais vai utilizar. Então, lembrando do esqueminha, a gente vai fazer o relaxamento, atividade de descanso, vai para a dimensão criativa e eu vou lembrar a técnica para você e para que você vai usar. Se você está em casa, você vai dormir. Aqui nós vamos sair. Então, esse é como a gente vai programar disparo por associação. Então, programando, tá? Eu quero pedir de novo. Tem algo que te descontrola de vez em quando? Se você puder programar, aproveitar a programação, já programe isso que te tira, digamos, do sério, do controle. E a programação deve ser isso, para você ficar tranquilo e relaxado. Agora, a meditação guiada. Então, se prepare de novo e vamos fazer a última programação, então. Se organize, sente direito, se acomode, solte o corpo. Entrarei em estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e as pernas completamente livres. Agora farei as respirações. Eu já sei como fazer. A primeira, a segunda, a terceira, faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Se eventualmente eu quero relaxar as pálpebras, eu aperto bem os olhos e solto bem devagarinho, vai relaxar ainda mais minhas pálpebras. Agora vou dedicar atenção para relaxar meu rosto. Devo usar a imaginação para que meu rosto
minha cabeça fiquem completamente relaxadas. Eu sei como fazer para posicionar a minha cabeça. A seguir, dedicarei atenção ao meu rosto, ao pescoço, à parte externa e internamente para relaxar ainda mais o meu pescoço. Agora vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Se precisar, faço pequenos movimentos para soltar os ombros ainda mais. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao tórax e ao abdômen, externa e internamente. Assim vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões, estômago, intestinos, fígado, o baço, o pâncreas, os rins, o coração, o cérebro. Agora concentro-me nos braços, antebraços e mãos. Sinto-os completamente soltos. Sinto a descontração e o relaxamento. Observo um braço de cada vez para gravar a sensação dos membros superiores relaxados e observo desde o ombro até a ponta dos dedos. Procuro comparar o relaxamento de um braço e do outro. A seguir, se for o caso, acomodo os braços e relaxo ainda mais. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção na parte dos meus membros inferiores, começando no quadril e terminando nos dedos dos pés. Usando a imaginação, penso numa luz colorida que incide no alto da minha cabeça e percorre lentamente todo o meu corpo, saindo pelos pés, integrando todo o meu relaxamento, da cabeça aos pés. É como se eu fosse um ponto. Os pés estão na cabeça e a cabeça nos pés. Também posso imaginar uma ducha de água numa temperatura agradável que incide no alto da minha cabeça e massageia e revitaliza todas as células do meu corpo. Com uma respiração, vou envolver-me com minha atividade de descanso. É importante envolver-me com atividade de descanso para fazer com que meu nível se estabeleça. Eu estou no nível de consciência interior. Este é o nível mental onde tenho consciência ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. E para entrar no nível da minha dimensão criativa, vou contar de 10 a 1 e usar ainda mais a minha imaginação. Procuro fazer no meu ritmo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estou no nível mental mais profundo e mais saudável do que antes, a minha dimensão criativa. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente revisando a minha criação. Procuro lembrar dos detalhes da minha dimensão criativa.
É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações para maior aproveitamento e fixação. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Eu terei maior controle mental e emocional e tenho consciência de que isso se tornará melhor a cada dia que passa. Todo o meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Tomando uma respiração, vou programar disparo por associação. Disparo por associação ou técnica dos 3 dedos. É uma fórmula técnica que eu posso usar em qualquer situação para ativar minhas reservas naturais, desencadear atitudes, posturas ou condutas mais equilibradas, ativar meus reflexos ou mesmo manter a calma e a tranquilidade diante de qualquer circunstância da minha vida. A associação é programada pelo ato de juntar a ponta dos 3 primeiros dedos de qualquer uma das mãos. Agora, para fixar a técnica, eu faço o gesto objetivamente, junto os 3 dedos. Esse mecanismo fará com que a minha mente se ajuste a um nível mais profundo e de maior percepção. Isto aumenta a minha capacidade reflexiva, melhora o senso de avaliação, aciona os mecanismos de memória ou qualquer comportamento que se tenha a ele associado. Posso usar a técnica dos 3 dedos sempre que me sentir em dificuldade para tomar decisões corretas e adequadas para a minha vida. Uma respiração, eu relaxo ainda mais. A cada momento que passa, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar a qualquer ser, vou sentir-me muito melhor do que antes. Agora vou sair da minha meditação. Faço o meu ritual de saída da dimensão criativa. A seguir, penso no meu corpo e tomo algumas respirações profundas e soltando o ar rapidamente. Ao mesmo tempo, faço o movimento com as mãos e com os pés e, se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E, finalmente, com uma espreguiçada, uma respiração, e abro os olhos e digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes.